Olá, eu sou Saulo, eu sou nefrologista pediatra, eu sou um dos coordenadores do curso de extensão em Pediatria Clínica Hospitalar e hoje a nossa aula é sobre a abordagem inicial do choque séptico em pediatria. O objetivo dessa aula é reconhecer o paciente de risco para sepse e compreender a investigação e o tratamento inicial do choque séptico. Eu trouxe aqui um caso clínico para ilustrar de uma criança de 3 anos previamente ígido, com imunização completa e que apresenta febre, letargia, calafrios e cianose. E o tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Essa é uma criança que possivelmente vocês já devem ter pego no pronto-socorro, uma criança com bacteremia, com calafrios tremendo, extremidades frias, cianose de extremidades. Essa criança, eu posso defini-la como sepse, como choque séptico? Atualmente, pelas novas definições? Talvez sim, talvez não. Vamos esclarecer nos próximos slides. Por que falar de sepse? Vamos conhecer esse problema. A sepse é uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. É a principal causa de admissão em UTI. Cerca de 22 casos de sepse infantil ocorrem para cada 100 mil pessoas ano. E a sepse neonatal, 2.000 casos para cada 100 mil nascidos vivos. 1,2 milhão de casos de sepse infantil por ano. Esse é o tamanho do problema da sepse que nós devemos reconhecer. Ao longo da história, nós fomos passeando nas definições de sepsis de adulto e em guidelines muito baseados na opinião de especialistas. Mas isso vem mudando ao longo do tempo. Eu trouxe aqui um estudo multicêntrico epidemiológico que avaliou 128 UTIs pediátricas em 26 países e mostrou que aproximadamente 6 a 8% dos pacientes tratados em UTIs pediátricas nesses países apresentavam sepse e com mortalidade variando entre 21% e 30%. Mas quando nós avaliamos apenas as UTIs sul-africanas, a mortalidade chega a 40%. Esse é um outro estudo já realizado no Brasil, em 144 UTIs pediátricas, avaliou 252 casos de sepse grave ou choque séptico, com uma prevalência aí de 25%, apresentando mortalidade próximo de 20%. Os fatores de risco mais associados à mortalidade foi a pontuação no Pediatric Soul, foi um score pediátrico no diagnóstico de sepse, que determina disfunções orgânicas, mostrando que a disfunção orgânica ela compreende maior risco de mortalidade. Estado vacinal desconhecido aumenta a mortalidade, vacinação incompleta e infecção associada à assistência aos cuidados de saúde. Outro estudo mostrando fatores de risco para a sepse. Lactente jovem, menor de 1 ano, recém-nascidos, principalmente muito baixo peso, a presença de doença oncológica, asplenia, transplante de medula óssea, presença de catéter venoso central, transplante de órgão sólido, imunodeficiência, imunossupressão e imunocomprometidos. Esses são fatores de risco que nós temos que levar em consideração quando atendemos uma criança como aquela no início e que tinha uma bacteremia e nós precisamos identificar se essa criança tem uma infecção ou se essa criança tem sepse. Para poder tomar medidas mais agressivas, nós também precisamos levar em consideração esses fatores de risco. É lógico que existem fatores genéticos e que podem modificar a resposta de cada criança à sepse, mas isso é um tema para o futuro. Com mais estudos, provavelmente nós tenhamos modificações nos protocolos baseados nesses novos fenótipos da sepse em cada paciente. A mortalidade, então, varia entre 4% e 50%, e muitas mortes ocorrem nas primeiras 48 a 72 horas de tratamento. Por isso, a identificação precoce, a ressuscitação e o manejo adequado são fundamentais para garantir resultados melhores para essas crianças. Bom, como que evoluiu a definição de sepse ao longo do tempo? Em 2001 e até recentemente, nós trabalhávamos com esta definição,
Uma criança com uma infecção suspeitada ou confirmada e que apresentasse a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, taquicardia, leucocitose, aqueles sinais que nós já conhecemos de SIRS. Essa criança com infecção, nós poderíamos defini-la como sepse. E aí nós teríamos os diagnósticos de sepse grave, que seria uma sepse com disfunção cardiovascular, respiratória, ou de pelo menos 2 outros sistemas, ou choque séptico. E aqui entra a definição do choque séptico lá de 2001, que seria uma sepse com hipotensão, ou sepse com necessidade de drogas vasoativas, ou alteração da perfusão, apesar da reposição fluídica. Então você vai repor fluidos e, apesar de tudo isso, o paciente persiste com este quadro, está determinado choque séptico. Essa é uma definição de 2001. Em 2016, houveram mudanças no reconhecimento do que era sepse, particularmente nos adultos. A partir do sepsis 3, foi definido um score de falência de órgãos, um score de disfunção orgânica, que é o SOFA. A utilização desse score modificou o pensamento da sepse em relação a SIRS para um quadro infeccioso que apresenta disfunção orgânica. E aqui eles definem um choque séptico como a sepse com uso de vasopressores para manter a pressão arterial e lactato sérico acima de 2 mmol por litro na ausência de hipovolemia. Aqui tem limitações importantes quando a gente vai para a faixa etária pediátrica. Aqui esses dados não foram validados para a pediatria por conta de diferenças importantes em relação à sepse de adultos, como os sinais vitais são específicos para a pediatria, o desenvolvimento imunológico é dependente de cada faixa etária, existem comorbidades específicas da faixa etária pediátrica e a mortalidade infantil. Tudo isso levou-os a evitar falar sobre a sepse pediátrica. Então surgiu uma necessidade de trazer definições com evidência científica e não mais baseado em opinião de especialista para a pediatria, e passamos todos esses 20 e tantos anos sem uma definição adequada. As limitações para a faixa etária pediátrica são que nós temos critérios de SIRS que não são eficazes para determinar se essa criança realmente tem risco de ter sepse, discrepâncias na aplicação clínica, então nós temos estudos e que têm definições diferentes e é difícil de você extrair da literatura para saber como que você vai definir adequadamente, e a falta de avaliação em locais com poucos recursos também limita. Você tem definições com necessidade de exames mais complexos que você pode não ter em locais com poucos recursos. Isso tudo levou ao desenvolvimento do score de Phoenix, que foi publicado agora em janeiro do ano de 2024, também atualizado para o português pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que nós vamos apresentar aqui agora. O novo modelo do score de Phoenix, ele tem alta sensibilidade e valor preditivo positivo para mortalidade hospitalar. Agora se fala mais de disfunção orgânica, porque o paciente com sepse e que tem uma infecção e que não tem um risco aumentado de mortalidade, não vale a pena você fazer todo aquele procedimento de protocolos de tratamento de sepse. Então nós precisamos reconhecer o paciente mais adequado para receber o tratamento. Pela metodologia, foi uma força-tarefa com 35 especialistas pediátricos de 6 continentes, e fez uma pesquisa em mais de 3 milhões de registros eletrônicos de saúde, obtendo um consenso aí de mais de 80% pelo método Delphi. Promove, com esse novo score, algumas mudanças relevantes. Primeiro, o desuso do termo SIRS para o diagnóstico de sepse. Então, a gente não vai mais falar em SIRS, mas infecção comprovada para definir sepse. Acabou. E também abolir o termo sepse grave, porque presume-se que a sepse é grave. Então, se você fez o diagnóstico de sepse, é grave, você precisa tratar. Aplicável a menores de 18 anos, excluindo-se recém-nascidos com menos de 37 semanas de gestação, e pode ser usado globalmente esse score, mesmo em áreas
de recursos limitados, porque os exames que eles sugerem são exames simples. Lembrando que esse score de Phoenix é um score de definição de sepse, ele não é um score de triagem. A triagem ela não foi abordada nesse estudo, infelizmente, e nós acreditamos que nos próximos anos isso deve também mudar. Então a triagem de sepse ela continua igual, mas a definição vai ser retrospectiva. Você solicita os exames, você avalia e você define se essa criança segue no protocolo sepse ou se ela vai sair do protocolo sepse. E essa definição ela é baseada em 4 sistemas orgânicos. Existem outros sistemas orgânicos passíveis de serem avaliados, mas aqui de forma simplificada se obteve alta sensibilidade e valor preditivo para a mortalidade com esses 4 sistemas orgânicos: cardiovascular, respiratório, neurológico e avaliação da coagulação. E a sepse foi definida por uma infecção suspeitada mais 2 ou mais pontos do Phoenix Score. E o choque séptico, que é o objetivo da nossa aula, foi definido agora como a sepse, ou seja, a definição da sepse, mas precisa apresentar pelo menos um ponto no score cardiovascular. Então a sepse com pontuação no score cardiovascular define como choque séptico. Acho que é um modelo bem mais simples e que tem impacto positivo na mortalidade hospitalar. Esse aqui é a tabelinha que nós vamos utilizar para definir se o paciente tem sepse ou choque séptico, e as variáveis avaliadas são respiratórias, cardiovascular, a coagulação e neurológico. Entre respiratório, você pode avaliar PaO2 se o paciente estiver, por exemplo, na UTI coletando gasometria arterial, ou você pode utilizar o índice SpO2-FiO2 quando não tem disponível uma gasometria arterial. Esse índice é importante compreender que ele só vai ter valor se a saturação estiver abaixo de 97%. Com saturação acima de 97%, ele perde seu valor. Em relação ao cardiovascular, vamos valorizar a utilização de drogas vasoativas, o lactato e a pressão arterial média. Aqui trabalha-se com pressão arterial média, definindo aqui a pontuação para cada pressão. E a coagulação, nós precisamos coletar agora plaquetas, o INR, dedímero e fibrinogênio. E no neurológico, fazer a escala de coma de Glasgow e avaliar as pupilas. Então, isso aqui é o que vai definir a pontuação para definir sepse. E se o paciente pontuar qualquer um desses daqui em cardiovascular, nós vamos definir o paciente como choque séptico. Então vamos retornar para este paciente aqui, que nós falamos lá no início da aula. 3 anos, previamente rígido com imunização completa, febre, letargia, calafrios, cianose e o tempo de enchimento de 4 segundos. Esse paciente, ele tem choque séptico? Eu tenho como definir choque séptico? Não, porque eu não tenho utilização de droga vasoativa, não está relatando aqui. Nós não temos a pressão arterial dele aqui e nós não dosamos o lactato. Ainda não tenho como definir que o paciente tem choque séptico. Tenho como definir que ele tem sepse? A letargia eu preciso avaliar o Glasgow. Não tenho pupilas. Então, o que a gente vai precisar então? Vamos lá. Vamos precisar, em relação ao respiratório, fazer o índice de saturação pela FiO2. No cardio, solicitar lactato e a pressão arterial, não está utilizando droga vasoativa. Solicitar coágulo, plaquetas, INR, dedímero e fibrinogênio. E avaliar Glasgow e pupilas para só então definir. Nós podemos abrir a triagem inicial, abrir o protocolo sepse, iniciar o tratamento adequado e aí depois avaliar retrospectivamente estes resultados para mantê-lo no protocolo sepse ou não. Esses exames eles devem ser solicitados antes do início do tratamento, imediatamente, porque esses exames eles podem se alterar após o início do tratamento. A sepse ela pode ser causada por bactérias, por vírus, por fungos, por parasitas, como malária, por exemplo. E a etiologia
inicialmente, nós não vamos ter. A gente vai tratar empiricamente como sepse de origem bacteriana que apresenta mortalidade elevada. A apresentação clínica do choque séptico, antigamente, se utilizava muito esta definição. Ela é muito interessante por ser didática. O choque frio é o choque que tem resistência vascular periférica aumentada e débito cardíaco diminuído. Por exemplo, um choque hipovolêmico, um choque cardiogênico. O tempo de enchimento capilar ele é maior do que 2 segundos. Apresenta pulsos finos, pele moteada, extremidades frias. Esse aqui é o choque frio. E o choque quente é quando nós temos a resistência vascular periférica diminuída e o débito cardíaco aumentado. Esse aqui é o choque séptico mais comum do adulto. É o choque distributivo. Um tempo de enchimento capilar extremamente rápido, em flush, menor que 1 segundo. Pulsos amplos. Pulso amplo quer dizer um pulso que não é um pulso forte, não é um pulso cheio, é um pulso que ele tem uma amplitude grande, porque por conta do choque distributivo, nós temos um aumento da amplitude da onda. E extremidades quentes, esse aqui é o choque quente. Antigamente, nós utilizávamos isso para definir a escolha da droga vasoativa. O choque quente utilizava noradrenalina para fechar a extremidade. E o choque frio utilizava epinefrina, no intuito de fazer doses beta-agonistas para trabalhar o aumento do débito cardíaco. Atualmente, isso aqui não é mais necessário, porque você não tem uma definição de qual droga escolher para entrar. Nós temos dado preferência para a epinefrina, mas também, se você quiser utilizar este parâmetro para definir a droga que vai utilizar, não vai trazer prejuízos para o paciente. É importante reconhecer que o paciente está necessitando de droga vasoativa. O reconhecimento rápido do choque, ele é importante. Então, nós precisamos da triagem inicial, aquela triagem de sepse, para saber se o paciente comove ou não comove e iniciar a investigação. É importantíssimo a dosagem do lactato, importantíssimo a hemocultura. São exames obrigatórios, além dos exames do score de Phoenix. A antibiótico terapia, se o paciente tem choque, ela tem que ser administrada em até 1 hora. E se o paciente não tem choque, pelas novas definições, nós podemos aguardar até 3 horas para iniciar. Isso aí já após a definição, provavelmente com o resultado dos exames. Esse é o novo guideline do Sepsis Surviving Campaign. Nesse novo guideline, então, quando o paciente tem choque séptico, é mais fácil de você identificar e conduzir, porque você apresenta todo o pacote ali de tratamento. Expansão volêmica, droga vasoativa, e você faz isso tudo em até 1 hora. O problema é aqui, quando você suspeita da sepse, o paciente não tem ainda o choque, esse paciente tem ou não tem sepse, e aí muitas vezes é aqui que o paciente se perde. Esse paciente grave, todo mundo acaba sabendo reconhecer, este paciente é o que pode passar desapercebido e nós temos que dar um pouco de atenção. Mas, atualmente, se deixa mais 3 horas para que o paciente com suspeita de sepse para a administração do antibiótico. Então, lembrando sempre da impressão inicial, nós vamos fazer do paciente para, no momento da triagem, avaliar a aparência, o tônus, a interação, consolabilidade, o olhar e a fala, pelo mnemônico Tikoff. Avaliar a respiração, se o paciente tem esforço respiratório, um batimento de asa nasal, retração ou utilização de musculatura acessória. Avaliar sons, estridor, gemência e sibilos, que podem nortear a nosso tratamento também, nosso diagnóstico. E avaliar na circulação a cor da pele, se está pálido, moteado, cianótico, se tem petequias e hemorragias. A partir daí eu vou avaliar se esse paciente me comove. Se o paciente comove e ele se move, ele não tem parada cardiorrespiratória. Se ele não se move, é outro algoritmo, é um algoritmo de PCR. Aqui, como ele se move, vai ganhar uma monitorização, oxigênio-terapia e acesso venoso. E nós acrescentamos aqui exames e destro para o melhor
a avaliação do paciente com choque. Aqui nós trouxemos para o choque séptico os exames essenciais para serem coletados inicialmente. O hemograma, que nós vamos avaliar, a plaqueta também, fazendo parte do sistema de disfunção do coagulograma, PCR, hemocultura, glicemia e calciônico, exames obrigatórios, sódio, potássio e cloro, lactato pode ser venoso agora no novo score de Phoenix, gasometria também venosa, função hepática e o coagulograma, que é importante, o INR, o dedímero e o fibrinogênio, e as plaquetas que vêm no hemograma. Se eu tiver que escolher exames aqui, nós vamos escolher os exames da definição da sepse e coletar a hemocultura também. Sempre fazendo o triângulo de avaliação do American Heart, de avaliar, identificar e intervir, fazendo a avaliação primária, secundária e as avaliações diagnósticas. E aqui, nesta avaliação que determina uma abordagem rápida da função cardíaca, respiratória e neurológica, nós vamos nos atentar particularmente à letra C de circulação, porque nós estamos tratando de choque séptico. O tratamento do choque séptico vai variar de acordo com a disponibilidade de recursos. Se você tem a possibilidade de arcar com as consequências de administrar volume para aquele paciente. Então, o paciente que tem choque séptico e não tem disponibilidade de UTI no serviço, esse paciente você vai dividir em sem hipotensão e com hipotensão. Se o paciente não tiver hipotensão arterial ou se ele não tiver 3 desses, extremidade fria, tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos, pulso fino e fraco, se ele não tiver isso ou não tiver hipotenso, o que você vai fazer? Não deve administrar bolos de fluidos, porque você não pode arcar com a consequência da hipervolemia depois. Se você não tem UTI, você não vai conseguir fazer diálise para esse paciente. A não ser que o paciente tenha sinais de desidratação ou tenha perda hídrica evidenciada, por exemplo, uma diarreia. Nesse caso do paciente com choque, sem hipotensão arterial e que não esteja desidratado, nós vamos iniciar soro de manutenção basal. Devemos monitorizar esse paciente cuidadosamente e considerar drogas vasoativas se disponíveis no local. Se o paciente tiver hipotensão arterial, nós vamos avaliar se tem sinais de hipervolemia. Se ele não tiver congestão, administrar um bolus aí de 20 ml por quilo, no máximo 40 ml por quilo, reavaliando frequentemente sinais de sobrecarga hídrica e perfusão tecidual. Avaliar a função cardíaca, se disponível, então POCUS, o ultrassom point of care. Considerar epinefrina ou norepinefrina se houver persistência da hipotensão após a reposição volêmica. Aqui já, quando nós não temos UTI, serviços com UTI, e o paciente com hipotensão arterial. Mas, se nós tivermos disponibilidade de UTI no nosso serviço e o paciente não estiver com congestão, nós vamos fazer aí 20 ml por quilo e aqui permitindo um pouco mais de alíquota, de 40 a 60 ml por quilo. Reavaliar o paciente frequentemente para sinais de sobrecarga volêmica que aumentam a mortalidade do paciente e a perfusão tecidual. Avaliar a função cardíaca, ultrassom point of care, e considerar epinefrina e norepinefrina se o choque persistir após a reposição volêmica. Aqui já o paciente com UTI no serviço. Então, resumidamente, aqui retirado do guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós devemos reconhecer o paciente com alteração de perfusão, iniciar oxigênio em alto fluxo e estabelecer acesso venoso. Pode ser intravenoso ou intraósseo ainda. O paciente, se tiver UTI, deve administrar volume de 10 a 20 ml por quilo, dependendo se está hipervolêmico ou não, até 40 a 60 ml por quilo na primeira hora. Vamos descontinuar o volume se aparecerem sinais de sobrecarga hídrica. Sem UTI e sem hipotensão, não fazer bolos e iniciar a manutenção.
sem UTI e com hipotensão, fazer bolos até 40 ml por quilo na primeira hora, com titulação para avaliar também o débito cardíaco. Avaliar sobrecarga hídrica. Iniciar antibiótico. Isso tudo aqui antes da primeira hora. Esse choque ele foi refratário à infusão de fluidos, iniciar adrenalina no acesso periférico ou intraósseo e usar atropina ou ketamina se precisar de acesso via aérea. Titular adrenalina, se sinais de baixo débito cardíaco, titular norepinefrina se o paciente apresentar hipotensão arterial. Então esse aqui é o guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria. Concluindo em relação ao choque séptico, que é importante o reconhecimento e o tratamento precoce, pois aumenta a sobrevida. A hipotensão ela é tardia no choque pediátrico, isso nós vamos ver com mais detalhes na aula de choque. Se tiver dificuldade em obter acesso venoso, considerar imediatamente o acesso intraósseo e considerar cuidados intensivos para o manejo do choque, se disponível. Atenção para os casos onde não tem UTI disponível, para evitar também arcar com consequências do seu próprio tratamento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixo aqui meu Instagram, Casos e Casos, para que a gente possa discutir alguns casos clínicos. Até a próxima!